Olá, quarto ano A, mais uma semana de atividades. E hoje nós iniciaremos a semana com as atividades de língua portuguesa no livro do Ler e Escrever, páginas 23 a 28. Mas antes da gente começar, eu vou só relembrar vocês que essa semana a Pro pediu para vocês irem buscar este livro aqui, O Aprender Sempre, volume 2, tá? Aquele que vocês já têm em casa, mas eu já tenho esse livro. Não, é o volume 1. Então, tem que prestar atenção aqui se você está com o volume 2, ok? Este livro, nós, a partir da próxima semana, também utilizaremos nas nossas atividades, tá? O Aprender Sempre, ele é dividido em português e matemática, ok? Então, quem não pegou, corra lá na escola e pegue, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa atividade. Bom, a gente vai começar com a leitura de uma notícia. Então, a notícia que a gente vai ler é a seguinte: reabertura do zoológico e Zoo Safari para visitação. Então, quando a gente tem uma notícia num jornal, numa revista, toda notícia ela tem um título. O que é esse título? É o chamariz. Ele que vai chamar a atenção do leitor para que ele tenha vontade de ler do que se trata, tá? Então, normalmente, o título da notícia, ele é bem elaborado justamente para chamar atenção. Porque, às vezes, o título está de um jeito e quando a gente vai ler a matéria, nem sempre é tão legal quanto o título dizia, certo? Bom, a notícia também tem algumas particularidades. Ela sempre vai dizer o local aonde aconteceu, a data, as pessoas, né, o nome das pessoas que estão envolvidas naquele assunto, certo? Então, a notícia tem alguns elementos que são particulares de uma notícia, tá? Bom, vamos lá. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área, né, dos dois parques como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme foi detalhado na nota abaixo, emitida em 14 de março. Então, aqui tem a nota oficial, né, que foi publicada. Então, a gente tem aqui a continuidade dessa nota, que vocês deverão ler com bastante atenção, ok? Bom, nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para a visita aos parques, porém recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz da prevenção e controle da doença. Lembre-se, a vacinação é um direito de todos, mas além disso, é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus, transmitido pelos vetores silvestres, chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Então, isso aconteceu alguns anos atrás, certo? Então, houve realmente esses casos de febre amarela, que, né, foi noticiado que o transmissor foi um dos macacos, e aí o parque ficou fechado por um tempo, certo? Até eles realmente fazerem todas as pesquisas, levantarem se realmente era perigoso, se poderia haver uma transmissão em massa. Segundo a nota, não tinha esse perigo. Bom, agora vamos para a atividade. Leia os trechos abaixo retirados da notícia e depois respondam as questões. Então, vocês verão que tem alguns trechos, quer dizer, algumas partes dessa notícia. Vocês lerão e depois vocês responderão as perguntas, tá? As perguntas deverão ser copiadas e respondidas no caderno, tudo bem? Primeira questão: quais dos trechos indicam fatos
que já ocorreram. Como é que eu sei se esse texto já aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer? Tem umas palavrinhas no texto que dão essa dica, que são os verbos. Então, para eu saber se o fato aconteceu, está acontecendo ou acontecerá, eu tenho que observar os verbos. Eles nos dirão se realmente em que tempo a notícia aconteceu. B. Quais dos trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Então, vocês também vão observar qual desses trechos que está dizendo que ainda irá acontecer, ainda vai acontecer no futuro, certo? O que se pode concluir a respeito do uso do an ou do ão? Nós estudamos isso lá no início do ano, em fevereiro. Então, a gente sabe que quando o verbo termina com an, am, significa que aconteceu, que foi no passado. E quando esse verbo tem a terminação dele em ão, significa que vai acontecer no futuro. Então, prestem bem atenção nessas terminações. 3. Considere o que o grupo discutiu e preencha as lacunas usando os verbos entre parênteses, escolhendo quais deverão ser escritos no futuro, de acordo com o texto. Então, vocês lerão esses trechos, aí entre parênteses tem o verbo. Aí você vai ter que ver o que combina, esse verbo no passado ou esse verbo no futuro. Então, você tem que prestar atenção. Próxima atividade. Bom, aqui nós temos um poema de Fernando Pessoa. Como a gente está falando um pouquinho de poema, a gente falou das particularidades de uma notícia, vamos falar um pouquinho de poemas. A gente sabe que um poema tem uma estrutura diferente também, né? Parece que ela é escrita em bloquinhos. Esses bloquinhos são chamados de estrofes, ok? Então, cada partezinha dessa é uma estrofe. E a gente diz que cada linha dessa estrofe é um verso, ok? Então, um poema é fácil de eu identificar. Eu bato o olho pela própria estrutura dele, eu já sei que ele é um poema. Normalmente o poema tem as rimas, né? Tem as palavrinhas que rimam para dar mais sonoridade para esse poema, ok? Então vamos lá. Vocês aqui farão a leitura deste poema e responderão as perguntas, tá? Aqui tem espaço, então vocês podem responder no próprio livro. Então vamos ler a poesia. Ao entardecer. Ao entardecer, debruçada pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas, e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas, e o quem olha para as árvores, e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando, e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso, ele tinha aquela grande tristeza, que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo. E triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Então, Fernando Pessoa é um poeta que tem uma escrita realmente um pouquinho complicada. A gente tem que prestar bastante atenção para a gente conseguir entender sobre o que ele está falando, certo? Ao entardecer, já dá uma dica para a gente do que se trata esse texto, esse poema. Bom, B. Observem as frases. Como este poema é triste, eu lhe mostro uma tristeza. O que essas duas palavrinhas, triste e tristeza, têm em comum? O que elas têm de igual aí? Significado. As duas significam a mesma coisa, certo? C. Observem mais essas duas frases. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza desse poema é demais. Agora pensem, se beleza se origina da palavra belo, leveza se origina de qual palavra? Fácil, né?
se beleza vem de belo, leveza vem de leve, isso mesmo. 2. Leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas. Então, vamos lá. Aquele haikai é belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. Esse filme tem um final muito triste. Indique a que se refere cada uma das palavras destacadas. Belo. O que era belo? Ele está se referindo ao quê? O que é belo? O haikai. Delicado. Quem é que é delicado? O que são delicados? Os modos da menina. Rico. O que aí ele está dizendo que é rico? Tecido. É um tecido nobre. E triste. O que tem um final triste? O que é triste nessa frase? O filme, certo? Então, assim, belo, delicado, rico, triste, são o quê? São qualidades, está dando qualidades, está dando características sobre alguma coisa, certo? Então, delicados, por exemplo, está falando dos modos da menina, que são modos delicados, então está caracterizando os modos da menina. O tecido rico, está dizendo que aquele tecido é muito nobre, que ele é rico, que ele é bonito, então está dando características, qualidades para aqueles tecidos. E vocês lembram como é que chama essas qualidades na gramática? Quando a gente dá nome para as coisas, tudo tem um nome, não tem? Livro, computador, mouse, tudo tem um nome. E a gente diz que esses nomes são substantivos. E as características? A gente chama como? Adjetivos, ok? Então, essas palavrinhas que dão características, que dão qualidades a alguém ou alguma coisa, nós dizemos que são adjetivos. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima página. Então, vamos lá. Agora façam a modificação das palavras entre parênteses e preencham as lacunas, como no modelo. Então, vamos lá. No primeiro modelo, a gente tem entre parênteses a palavrinha leve e ele substituiu por leveza. A leveza deste poema é demais. Na próxima frase, a gente tem entre parênteses a palavrinha belo. Então, como é que a gente vai substituir igual a de cima? Sua beleza está no sorriso. Ela se despediu da mãe com delicadeza. A tananã não traz felicidade, mas ajuda. A riqueza. Você tem uma missão, acabar com a minha tananã. Entre parênteses, triste. Tristeza. Muito bem. Observe as palavras do quadro e separe em dois grupos. As que terminam com esa com S e as terminam com esa com Z. Certo? E aí, na atividade 2, eu quero que vocês pesquisem quando é que a gente usa esse esa com S e quando a gente usa esse esa com Z. Tem uma diferença aí sim. Então, prestem bem atenção, ok? Não é difícil. Se vocês observarem as próprias palavrinhas aqui, vocês já descobrem. Mas, vamos pesquisar? Então, é isso, turminha. Vamos trabalhar. Tem gente que não está me mostrando atividade, eu não sei se está fazendo ou não. Depois a nota fica bem ruinzinha. Aí eu não quero saber de reclamação não, hein, gente? Porque assim, nós não estamos nas aulas presenciais. Mas isso não significa que não tem que fazer as atividades. Nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando. Então, eu quero todo mundo trabalhando, fazendo as atividades, sim. Tudo bem? Então, beijo, meus amores. E vamos continuar aí. Firme, hein?